Nosso evangelho de hoje é João 2, de 13 a 25, terceiro domingo da quaresma, 3 de março de 2024. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai-se daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. O templo de Jerusalém estava servindo ao mundo, a esse mundo aí do comércio, mundo mercantil, e à corrupção. Eram corruptos os líderes de Israel, sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, fariseus e saduceus, quer dizer, esse grupo como um todo. Quer dizer, todos os líderes, na verdade não, porque alguns inclusive se voltaram para Jesus, mas vamos chamar aqui a liderança. Usavam no templo uma moeda denominada tíria, confeccionada em Tiro, cidade pagã, mas era considerada uma moeda santa. E vamos colocar aqui entre aspas. Outro tipo de moeda não podia entrar no templo porque era considerada de origem pagã e não tinha valor por causa da alta inflação naquela época. Durante os festejos no templo, dava-se o enriquecimento dos sumos sacerdotes e todo o sinédrio. Eles alugavam barracas, cobravam imposto de tudo e vendiam animais de suas próprias criações. Além disso, os cobradores de impostos, na entrada do templo, faziam as trocas das moedas, cobrando 8% a mais. Veja que a desvalorização já acontecia na porta do templo, na entrada do santuário, ou no lugar do comércio e da corrupção. Era corrupção por cima de corrupção. Dava a impressão de que ali, justamente no templo, Deus fosse o Deus dos ricos, da elite, talvez mais um tirano do povo sofredor. Era essa a imagem passada por eles. Os sacrifícios eram mais para apaziguar o coração de Deus, gritos de piedade do povo, na espera da escuta daquele Deus que parecia tão distante e tão surdo. Essa era, repito, a imagem infelizmente passada. Aquele povo recebia essa informação dos representantes de Israel. Um tremendo contra-testemunho da fé que eles representavam e professavam. Eles não eram transparência do Deus de misericórdia, mas de figuras idolátricas, por causa da prática interesseira desempenhada na casa do Senhor. A eles cabiam muito bem as palavras do profeta Ezequiel: vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas mais gordas, mas não apacentais o rebanho, não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes a que está doente, não tratastes a ferida do que sofreu uma fratura, não conduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Ezequiel 34, de 3 a 6. Eis-me, diz o Senhor,
contra os pastores, Ezequiel 34, 10. Aqueles que exploraram, iludiram e manipularam as ovelhas do Senhor em benefício próprio. Na verdade, eles estavam envolvidos numa tremenda idolatria. Não se tratava aqui de imagens, vamos dizer assim, imagens físicas, mas aquilo que estava na mente dele, porque aquilo era o que interessava a eles. Para eles cabia bem aqui o texto de Êxodo 20, de 1 a 17. O que é que Deus vai dizer? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão, portanto um Deus libertador. E no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. E na verdade aqui estão tendo, não é? O interesse por dinheiro, o interesse pelas benesses, né, de uma sociedade que estava envolvida nessa corrupção. Então não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima no céu, cá embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto. Quer dizer, aqui é realmente a idolatria, a imagem de divindades colocadas aqui em contradição com a fé, né? Colocadas no lugar de Deus, substituição de Deus. E aqui onde erram muitas pessoas, porque não é a questão da imagem em si, mas aquilo que ela representa, esse é o grande perigo. Até porque imagens, os ícones, essas coisas, tudo faz parte do nosso contexto simbólico, a realidade simbólica nossa, do ser humano de modo geral. E não se trata, por exemplo, de imagens católicas, até porque Êxodo 25, 19, Deus manda fazer imagem de anjos e querubins para colocar na arca, no templo. Também no livro dos Reis, colocados bois, leões, querubins, tudo isso foi colocado. O fato é a condenação de tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Então veja que é justamente o que está acontecendo aqui. Eles estão colocando no lugar de Deus os seus interesses, outros objetivos, né? Procurando coisas, ou até mesmo pessoas, e fazendo uma falsa imagem do Deus verdadeiro, como se não tivesse misericórdia. Então, quem poderia, de fato, aqui por essa lógica que não é a lógica do Evangelho, a lógica de Jesus Cristo, a lógica da salvação, receber as benesses de Deus? Quem oferecia o sacrifício de bois, de touros, né? Também de cordeiros. Agora o pobre oferecia pombo, rolinha. Meu Deus não ia escutar, porque é por força do grande sacrifício? Então imagine, o pobre nunca poderia chegar até Deus nesse sentido. Então a corrupção de fato cega e desmantela todo o ambiente, toda a vida espiritual, a verdadeira relação com Deus. Jesus, com seu gesto, manifesta sua intenção de purificação total e eliminação de todo o sistema corrupto religioso quanto ao povo de Deus e em relação a cada pessoa que crê. Então, quando Jesus Cristo age, mesmo quebrando mesa de cambista, derrubando tudo, expulsando tudo dali, ele está dando essa lição. Através dele, o povo pode ver o Deus de misericórdia e de compaixão, o Deus próximo, misturado com eles, o Deus feito carne, o Emanuel. Em Jesus, Deus se revela a favor dos sofredores, dos desamparados, inimigo das cadeias injustas, dos falsos profetas, daqueles mascarados de religiosidade, mas podres e inimigos do verdadeiro testemunho da salvação. Por meio de Jesus, foi possível combater o sistema religioso corrupto para fazer nascer uma nova primavera. Um novo sistema que não se centra mais no Templo de Jerusalém, mas em Jesus mesmo, que não veio para restaurar Jerusalém, mas ser Ele mesmo o templo e cabeça da nova e eterna Jerusalém, a Igreja una, santa, católica e apostólica, o novo povo de Deus. O verdadeiro templo é o próprio Jesus Cristo. Pela fé e pelo batismo, fomos inseridos no seu corpo, formando o novo povo de Deus. Além de estarmos no templo, o próprio Cristo torna-se também templo do Espírito de Deus.
torna-nos, templos do Espírito de Deus. Somos o santuário do Altíssimo, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Isso nos traz uma enorme responsabilidade. Eu e você somos o santuário, somos santuários de Deus em qualquer lugar onde estivermos. Escola, trabalho, casa, com os amigos, passeando, conversando, seja onde for, ali somos santuários de Deus. Quanto ao fato de Jesus não dar crédito àqueles que acreditaram na sua palavra, tem a ver com o fato de eles não aderirem a Jesus por aquilo que ele é, mas por aquilo que eles acham que Jesus seja. Ou seja, um Messias dinástico, político, poderoso, restaurador da dinastia de Davi. Esse tipo de Messias, rei, era insuportável para Jesus, pois sua condição de vida diz respeito a uma realidade de serviço. Ele é o servo e tem consciência dessa realidade. Então, todo aquele que dele se aproximar, dando atenção à lógica mundana do poder, não será valorizado na sua crença por Jesus. Além do mais, Jesus os conhecia por dentro, sabia de seus pensamentos e intenções. Então, não basta estar ali do lado de Jesus, é preciso estar voltado para Ele, procurando viver do jeito dele. E não procurando sinais. Os judeus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, pediam sinais milagrosos, gregos, sabedoria. Mas o que é que ele dizia quanto a ele e aos demais apóstolos? Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha, quem vai entender isso e experimentar essa realidade? Quem de fato fez opção por Jesus. Pois o que é dito em sensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não tenhamos medo, portanto, de sermos loucos por causa de Jesus, seguindo firmemente nessa ação de temor a Deus, agradá-lo, mas ao mesmo tempo de amá-lo, colocando em prática os seus mandamentos, renunciando a essa lógica mundana que escraviza o homem para vivermos na liberdade dos filhos de Deus. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.